Terceira dica. Ter um caderninho separado. Eu tenho um caderninho separado até hoje, para fazer anotações quando eu estou assistindo algum filme, algum seriado, onde você vai registrar palavras novas ou expressões novas dentro de um contexto. Por que dentro de um contexto? É importante. Porque eu garanto para você, depois de muito tempo ainda você vai lembrar que aquela palavra você aprendeu naquele filme, naquela situação, naquele contexto, você vai lembrar da cena que você viu aquela palavra. Isso é incrível. Todo o contexto ajuda você a memorizar aquilo que você está aprendendo. Dica número 4, então. Entender que os sons do inglês são muitas vezes diferentes dos sons do português. E muitas vezes é necessário usar uma técnica de transcrição das palavras para você conseguir pronunciar uma palavra bem certinha como ela é. Por exemplo, tem uma palavra aparecendo para vocês aqui, ó. Vocês estão conseguindo ler? Talvez, se você não tiver uma dica de como seja a pronúncia dessa palavra, você vai tentar chutar, né? Vai chutar a pronúncia aí, talvez você erre, talvez você acerte. Agora, se você tiver na sua rotina já adaptado, já essa consciência de saber que o som é diferente e você precisa de uma transcrição para entender bem bonitinho, então eu vou colocar aqui a transcrição dessa palavra para vocês. Vamos ver quem de vocês que conseguiria ler essa palavra bem certinha. O som dessa palavra vai ficar assim, ó, exercise. Será que você leria dessa forma só vendo a palavra escrita? Exercise. Então, essa é uma dica muito legal. Você pegar uma palavra nova que você não conhece, perguntar para alguém que sabe, para o professor, ou mesmo no Google, você põe ali a pronúncia e anotar a pronúncia do ladinho entre parênteses para você não confundir com a escrita, hein? Isso é importante. Não leria, Michael. Muito bom. Isso aí. Anotar sabendo que isso não é a escrita da palavra, é apenas a pronúncia, como a gente falaria em português, né? E dessa forma você vai aprender a palavra já como fala corretamente. A quinta dica que eu acho muito legal também é essa aqui, ó. Ter um colega que já saiba inglês, ou alguém que você já conhece, já sabe que a pessoa fala inglês, que seja mais teu amigo, ou alguém que também está estudando inglês como você, e se comprometer a trocar mensagens ali pelo WhatsApp, né? Falando em inglês. Isso é uma dica muito legal também. Ana, acertei porque lembrei das suas dicas. Legal. Muito bom. Então, gente, essas dicas são importantes. Se eu fosse estudar tudo de novo, eu faria dessa forma, tá? Agora, 5 coisas para você não fazer, ok? Quando você começar a aprender inglês. Se você estiver numa aula, por exemplo, não diga que você entendeu alguma coisa se você não entendeu. Não tenha vergonha de falar, olha, não entendi, dá para repetir? Dá para explicar de novo? Realmente estou por fora, né? Com certeza o professor vai ter a maior paciência, vai explicar aquilo ali para você 1000 vezes, porque ninguém tem a obrigação de nascer sabendo e nem saber alguma coisa aprendendo a primeira vez que vem. Então é importante você ter a consciência de que se você não entendeu, assuma e peça para explicar de novo. Isso aqui, olha só, não pense que existe uma palavra certinha para cada coisa na outra língua. Isso aqui é muito complicado no começo. Por quê? Você chega num curso de inglês, você quer saber assim, a tradução das coisas. É cadeira, tá? Cadeira, como é que é cadeira em inglês? É chair. Normalmente as coisas que são concretas, elas têm uma tradução certinha, né? Lápis, pencil e assim por diante. Agora, ideias, expressões, coisas que não são concretas, não, às vezes não existe uma tradução literal para cada coisa. E aí você tem que entender que uma língua não depende da outra. O inglês não foi feito baseado no português e nem o português foi criado baseado no inglês. As duas coisas foram se desenvolvendo independentemente. Então tem coisas que não se usam de uma língua para outra, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês, o contrário, tá? Dar um exemplo do uso da língua. Imagine que você está ensinando português para um americano, tá bom? Vamos fazer a coisa inversa aqui para vocês poderem entender. Eu pergunto bastante, né, teacher?
Ana, você pergunta bastante, mas não é exclusividade sua, não. Todo mundo pergunta, tá? Isso aí é normal. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Então, pense você ensinando português para alguém que não sabe português, tá? A situação inversa para você entender o que o professor passa. Você ensina para o seu aluno assim: olha, não mexe com aquela pessoa ali, ó, porque ela não é flor que se cheira, tá? Aí ele fala: mas o que é não é flor que se cheira? Ah, a pessoa não é boa, não é honesta. Enfim, você ensina para ela o que significa isso. Tá, beleza. Aí ele vai embora. Na outra aula ele volta e ele fala assim para você: olha, professora, eu ontem conheci uma pessoa que é uma flor que se cheira. E aí você fala o que para o seu aluno? Não pode falar isso. E como que você vai explicar que não pode falar isso? Na verdade, olha o pensamento que ele fez. Não é flor que se cheira, é uma pessoa que não é boa. Então, eu conheci uma pessoa legal, eu vou dizer que ela é uma flor que se cheira. Olha, ele raciocinou direitinho, né? Porém, não tem nada de errado com essa frase que ele criou. O único problema é o seguinte: não se usa essa expressão dessa forma em português. A questão é simplesmente o uso da língua. Nós usamos essa expressão no negativo, não é flor que se cheira, mas nós não usamos no positivo. Então, gente, o uso da língua é uma coisa que o aluno do novo que está, né, aprendendo um novo idioma tem que entender. Que às vezes o professor vai falar assim: não, não é que está errado a frase que você fez, não tem nenhum problema. Só que ninguém fala isso nessa língua. Se você falar, você não vai ser entendido. Então você não pode pegar uma coisa em português, traduzir literalmente e esperar que as pessoas vão entender o que você está falando, porque isso é uma expressão da sua língua. E expressões assim, dessa forma, são complicadas para pegar no começo, sabe? Por isso que todo curso ali, as metodologias sempre começam com coisas mais concretas, nomes de objetos, palavras mais sólidas e depois, mais para frente, vão trabalhar mais ideias abstratas, né? Por esse motivo. Aí até lá o aluno já entendeu mais ou menos esse conceito aí do uso da língua, já internalizou isso, já é capaz de compreender coisas além, tá bom? Um outro conselho ali, então, que na verdade tá ligado com esse. Lembra que eu falei para vocês sobre o filme, né? Você pega ali um caderninho, vai anotando as expressões que você aprende dentro de um filme ou dentro de um seriado e depois, anos, você vai lembrar que aquela palavra você aprendeu ali, naquele contexto. Eu tenho palavras que eu lembro ainda, até hoje. Palavras que eu aprendi há 10 anos atrás, eu sei onde eu aprendi. Eu lembro disso. Por quê? Porque eu aprendi num contexto onde eu vi aquela palavra sendo usada. Por isso que não funciona, por exemplo, você fazer isso aqui, ó. Vamos pegar um papel agora e vamos fazer uma lista de todas as palavras, tudo que tem na minha cozinha, por exemplo. Pego e faço uma lista dos nomes dos itens de tudo que eu tenho na cozinha e fico ali decorando. Dificilmente você vai aprender fazendo isso, fazendo listas de coisas, lista de vocabulário. A menos que essa lista tenha sido de um vocabulário que você pegou as palavras dentro de um contexto. Entende como? Mas não palavras soltas. Palavras relacionadas dentro de uma frase que foi falada, dentro de uma situação que você está vendo as pessoas ali se relacionarem, conversarem, aí você lembra mais facilmente. E a última dica aqui para você não fazer é o seguinte: não queira aprender tudo num dia, gente. Inglês é uma coisa bem complexa. Qualquer língua, né? É muita coisa para se aprender. Então, ao mesmo tempo que você não pode querer aprender tudo num dia, você também não pode relaxar e achar que deixa tudo para depois também. Ah, não, hoje não. Num dia não aprendo, então hoje não vou estudar. Amanhã não vou estudar. Certo? Tem que ser assim, um pouquinho por dia, porém sempre, né? Devagar e sempre. Você chega lá. Deixa eu ver os comentários aqui. Tem outra frase também que eles usam, outra expressão com certeza. Estou moída. Gente, realmente, se você for querer traduzir estou moída em inglês, não vai comunicar nada, ninguém vai entender isso. É mais ou menos por aí, Ana, é bem isso. Muito bem, muito bem. Agora, gente, deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar aqui para vocês. Bom,
Eu estou preparando lives ainda para as próximas semanas e eu tenho já algum conteúdo em mente, tá bom? Algum conteúdo para a gente complementar aqui esses assuntos. Eu vou mostrar para vocês os conteúdos para as próximas lives. Então, como fica a parte oral e a pronúncia num curso online? Será que funciona isso? Será que dá certo? Armadilhas que fazem você não aprender inglês e hábitos que te afastam da fluência. Ainda eu quero explicar para vocês o método que eu utilizo, como é que ele funciona, e conversar sobre alguns mitos e verdades sobre aprender inglês. Será que coisa que todo mundo fala, será que é verdade? Nem sempre, né? Então, mitos e verdades. E gostaria também de deixar para você aqui uma pergunta. O que você gostaria de saber sobre esse princípio aí, o início da jornada para você aprender inglês? Eu coloquei, como vocês viram já, algumas ideias que eu estou preparando para as próximas lives, mas se vocês tiverem dúvidas e perguntas, podem mandar para mim. Eu vou incluir daí no meu roteiro aqui as dúvidas de vocês. Deixe seu comentário para a próxima live, pode fazer o comentário lá no direct para mim também, tá bom? E eu gostaria de saber também isso aqui, ó. Qual foi a dificuldade que você já encontrou antes na sua vida que te impediu de estudar inglês? Será que você poderia compartilhar comigo essa dificuldade? Por que é que você não estudou inglês antes na sua vida? Por que é que você chegou até aqui e foi deixando o inglês sempre para depois, tá? Eu gostaria de saber isso. A live 1, como eu acho ela no YouTube? Você entra no meu canal no YouTube, procura lá, Teacher Elaine. É um dos últimos vídeos que eu postei lá, vai aparecer bem rapidinho para vocês. Falta de uma atenciosa. O que atenciosa, gente? Oportunidade, falta de uma professora atenciosa. Talvez a professora não sabia explicar direito, é isso? Alguém colocou aqui, oportunidade. Foi falta de oportunidade, no caso? Não teve oportunidade antes? Entendi, gente. É isso aí. Eu vou trazer para vocês uma oportunidade legal para quem quer estudar, inclusive à distância, tá bom? Eu estarei agora com o direct ali, vou dar uma atenção no direct para vocês colocarem as perguntas de vocês lá, vou analisar todas e incluir aqui no roteiro para as próximas lives, tá bom? Por hoje é isso que eu gostaria de conversar com vocês e eu aguardo vocês na próxima quinta-feira, tá bom, pessoal? Agradeço a presença de todos vocês aí, foi muito bom. Sem oportunidade e apoio de uma professora com disposição para ensinar, ok? Money! Money é uma coisa que realmente atrapalha muito os nossos sonhos, né? É isso aí. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Eu aguardo os comentários lá no direct, tá bom? Por favor, me mandem que eu quero ler todos. Bye bye, see you!